Aleluia. Bênção de Deus, né? Quando estão preparados aí para fazer aquela viagem no texto que a gente gosta de fazer, que é bênção demais, né? Eu sou aquele pregador que gosta de pegar o texto e realmente fazer aquela viagem, né? Pegar todos os detalhes do texto, aprender o que o texto tem a nos dizer. Confesso para a igreja que eu estava orando a Deus, falando assim, o que eu vou pregar? Sempre a minha preocupação é falar o que Deus quer que eu fale. Não que eu não tenha nada para dizer, porque tem tanta coisa para dizer legal, que eu fico meio perdido assim, o que dizer, né? Mas eu orei e o Senhor pegou e me falou, olha, você vai pregar sobre esse texto, sobre o Gadareno, né? Eu confesso que eu nunca preguei sobre esse texto, né? Apesar de ser um texto conhecido, um milagre conhecido, e Deus falou, não, você vai pregar sobre esse texto. E eu comecei a orar, e Deus começou a me dar muita coisa legal mesmo, assim, e creio que nós vamos desfrutar dessa palavra, assim, sabe? Sair daqui saciado por essa palavra. Meus irmãos, essa palavra ela é poderosa, sabe? Quando nós lemos essa palavra tem tanto poder que ela cumpre exatamente o que ela diz. Por isso, se a palavra de Deus estiver dizendo, creia, porque vai se cumprir. Quando você vive essa palavra, ela se cumpre na sua vida. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 5. Eu quero falar essa noite sobre os 4 personagens de Gadara. E nós vamos ver que cidade que era essa cidade de Gadara, né, o que significa Gadara, o que se passava ali em Gadara, e o que podemos aprender com cada um desses personagens de Gadara. Que eu e você podemos extrair quais as lições, e tem lições aqui preciosíssimas para nós extrairmos essa noite daqui. Eu quero retratar para você aqui esse quadro, pintar esse quadro do que estava acontecendo, quem que era esse homem, o que aconteceu na vida dele, né? Uma tragédia, algo terrível, mas eu quero dizer que não tem noite tão escura que o Senhor não vença. Não tenha vale tão profundo que Deus te alcance. Não tenha mágoa, culpa tão grande que Ele não possa perdoar. E como foi milagre aqui que nós vamos ver aqui em Gadara, eu creio que em nome de Jesus essa noite eu quero profetizar para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão me ouvindo, que é noite de milagre. Eu creio nisso, você crê? Amém? Vamos então ler lá, todo mundo achou? Marcos capítulo 5. Nós vamos ler um pouquinho maior da porção para a gente entender bem, do versículo 1 ao versículo 20. O que acontece aqui? Marcos capítulo 5, versículo 21, ao versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Saí deste homem, espírito imundo. Jesus disse, né? E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar.
eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Tremendo, né, meus irmãos, essa passagem. Passagem nós podemos ver aí, falando sobre milagre. Gadara, na verdade, se você observar, ficava do outro lado ali de Cafarnaum, no sudeste ali do lago, ali do Mar da Galileia, ao norte da Cisjordânia, né, da Jordânia, né, ali, né, hoje a Palestina. Era uma cidade que o nome dela significa limite, porque aquela cidade ficava exatamente no limite entre Israel e outra nação ali. E é tão interessante que Jesus é aquele que vai àquela cidade de encontro àquele homem ali, e essa cidade ela fica conhecida por causa desse relato, por causa dessa cura, por causa dessa libertação. Jesus é aquele, meus irmãos, que ele enfrenta a tempestade do mar. Parece que os demônios já tentavam impedir que Jesus chegasse até aquela cidade ali, porque eles já previam a grande obra. Quando Jesus ele entra no barco e o barco começa em direção àquela cidade, eles já começam a gritar, o inferno já começa a tremer, porque Jesus, ele não é só o nosso libertador, mas Jesus, ele é o atormentador das obras das trevas, porque ele é aquele que vem para destruir as obras das trevas. E é tão interessante que Jesus ele vai de encontro àquele gadareno ali. Nós podemos ver a misericórdia, nós podemos ver a bondade de Deus, que Deus é aquele que jamais ele despreza a vida daquele que ele tem propósito ali de alcançar, seja ele quem for. Talvez aquele homem ali diante dos olhos da sociedade, aquele homem era ninguém, aquele homem era ali um lixo para a sociedade, aquele homem era um estorno para a sociedade, aquele homem vivia no cemitério ali, ninguém ousava passar por onde ele estava, nós vamos ver aqui, porque aquele homem ali era um homem extremamente violento, ele era um homem possesso por demônios, mas Jesus com misericórdia, ele vai até ali, e ele enfrenta aqueles espíritos malignos. Nós podemos ver que aquele endemoniado, quando Jesus pisa naquele solo, rapidamente o espírito possesso daquele homem sai correndo de encontro a Jesus violentamente, mas quando ele chega diante de Jesus, ele tem que dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor, declarando que só Ele é Deus e que só Ele é Senhor, e que não há outro Deus como nosso Deus. A verdade é que os espíritos das trevas, eles podem até vir contra você, mas quando eles encontram com Jesus, eles têm que dobrar o seu joelho. Meus irmãos, como eu disse, Jesus é aquele que enfrenta essa fúria do mar. E o que isso pode significar para mim e para você? Jesus é aquele que enfrenta a cruz por mim e por você. Ele é aquele que enfrenta a condenação por mim e por você. A morte que estava prevista para mim e para você, ele carrega sobre o madeiro ali na cruz. Satanás até tenta desviar o foco ali de Jesus. Olha, se você me adorar, se você prostrar, eu posso te dar todas as coisas. Você não precisa subir na cruz. Você pode ser aclamado como Deus sem subir na cruz. A verdade é que Satanás, ele tenta trazer para Jesus que ele poderia ser Deus sem a cruz, que ele poderia ser o nosso Redentor sem a cruz. Só que isso não é verdade, porque se Jesus não subisse aquela cruz,
nós desceríamos ao profundo do inferno. Mas Ele é aquele que enfrenta a cruz, Ele é aquele que enfrenta a morte por mim e por você. Ele é aquele que enfrenta as regiões das trevas, ele desce ao terceiro dia ao inferno, ele enfrenta o inferno por mim e por você, e a palavra diz que ele é aquele que toma a chave da mão do diabo. E ele é aquele que ressuscita por mim e por você. Meus irmãos, a morte ela não foi vencida de fora para dentro. Ela não foi vencida, mas a morte ela foi vencida de dentro para fora. Quando Jesus estava naquele túmulo ali, quando Jesus estava enrolado naquele lençol ali, quando o corpo dele jaz ali, ele vence. Tanto é que aquela pedra ela não é aberta de fora para dentro, mas ela é aberta de dentro para fora, porque ele é aquele que tem poder sobre a morte. Ele é aquele que tem poder sobre o maligno. Ele é aquele que tem poder nas regiões espirituais. Ele é aquele que deixa a sua glória, meus irmãos, para nos encontrar, seja quem for. Aquela cidade de Gadara, nós vamos ver como era uma cidade terrível. Por que eles rejeitam Jesus? Por que aquele endemoniado ali era rejeitado? Aquele endemoniado, como nós vamos começar a ver a história dele aqui, ele era apenas o retrato daquela cidade ali, da indiferença que havia ali, não só para com Deus, mas para com seu próximo também. Essa história de Gadara aqui, desse endemoniado, quando você começa a estudar sobre esse homem aqui, você realmente fica compadecido. E Jesus vai até aquela cidade ali. A cidade de Gadara era uma cidade considerada uma cidade gentílica, porque era uma cidade ali que ela era habitada por romanos ali, por isso que eles criavam porcos, porque eles criavam porcos ali para os romanos, porque o porco para o judeu é um animal sujo, é um símbolo do pecado, né? O judeu ele não poderia ter contato com o porco, mas ali habitava, então, quem naquela cidade ali habitava? Romanos ali, soldados romanos, era uma província. A gente vê que Gadara era uma região, a região dos gadarenos. Decápolis significa 10 cidades, 10 policidade, e ali representava aquelas 10 cidades ali, e ali habitava então gregos também ali, pessoas de outras nações, e habitava também ali judeus ricos, gananciosos, pelo comércio, pelas coisas ali. É por isso que coisas para ele valem mais do que o ser humano. A verdade é que quando nós valorizamos coisas, nós usamos o ser humano, né? E desfrutamos das coisas. Na verdade, nós devemos valorizar o ser humano e usar as coisas. É exatamente o contrário. E eles realmente ali, eles amavam dinheiro, eles amavam as coisas. É por isso que aquele homem estava naquele estado ali, sem ninguém olhar para ele. Aquele homem era o terror da cidade, aquele homem era a tragédia da cidade. E o que nós podemos aprender aqui? O que o demônio ele faz com a vida de uma pessoa? Primeiro personagem nós podemos ver aqui, esse endemoniado de Gadara aqui, ele era um homem que não tinha paz, ele era um homem atormentado. O que o texto diz aqui, que nós estamos pregando aqui? Que ele andava gritando, que ele andava gritando pelos campos, que ele andava gritando pelos sepulcros, que ele andava gritando pela cidade ali. Não é isso que o texto está dizendo? Porque aquele homem não tinha paz interior dentro dele. E talvez a única maneira dele se expressar é dele gritar. Porque a dor interna dele era muito grande. Aquele homem era um homem totalmente atormentado de espírito ali. A sua alma conturbava-se dentro dele. E ele andava gritando por todos os lados. A verdade é que a pessoa sem Jesus é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que não consegue desfrutar de tranquilidade. Ela não consegue ter a sua consciência tranquila. Ainda que ela tenha todos os bens dessa terra, ainda que ela tenha todas as coisas da sua vida, porque a palavra diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. Meus irmãos, o dinheiro pode até comprar uma casa, mas quem pode dar uma família é Jesus.
O dinheiro pode até te dar coisas boas, bem-estar. Você pode ter um carro bonito do ano, ou você pode ir num restaurante legal, mas quem pode te dar a verdadeira alegria no coração é Jesus. Porque essas coisas não dependem do homem, mas essas coisas, ela depende de Deus. E a verdade é que quanto mais sucesso nós vamos aqui que o ser humano ele tem, mas ele sem Deus ele é um miserável. Porque quando ele tem sucesso, aí que ele começa a achar que ele é Deus mesmo. Aí que ele começa a achar que ele pode comprar, que ele pode mandar, que ele pode fazer isso, que ele pode fazer aquilo. Mas no fundo, ele é um miserável. Porque quem pode dar verdadeiro sentido à minha vida e à sua vida, quem pode nos dar a motivação verdadeira de viver, é Jesus. E esse homem de Gadara se encontrava totalmente em trevas. E devido a isso, ele era um homem violento. Ele era um homem terrivelmente violento, como nós vemos no texto aqui. Eles várias vezes algemaram ele, tentaram dar jeito nele, e ele quebrava aquela algema, ele fazia aquilo ali como migalhas, é isso que está escrito no texto, eles amarravam, ele arrebentava com tudo mesmo, ele destruía tudo, eles não podiam com aquele homem era extremamente violento. A palavra diz que ninguém passava por ali onde aquele homem estava, que ele era um homem totalmente agressivo, porque a dor interna dele era muito grande, e talvez a maneira dele expressar essa dor que havia dentro dele era através da violência, era para se impor ali mesmo. A gente vê que quando Jesus pisa ali, rapidamente, não é Jesus que vai automaticamente ao encontro dele, mas ele vai de encontro com Jesus, e a palavra diz que ele vai com um ímpeto violento diante de Jesus. Meus irmãos, a pessoa sem Jesus, a verdade é essa, quando o demônio aposta da vida da pessoa, ela é agitada, ela é agressiva, tudo é motivo de briga, não é assim? Tem pessoas que coisas pequenininhas viram coisas gigantes na sua vida. Se falta Jesus, e esse homem, ele era um homem assim, ele era um homem de espírito violento, porque ele estava em trevas ali. Meus irmãos, aquele homem ali, na verdade, ele era o retrato do morto-vivo. Pensa no morto-vivo. Tanto é que ele andava entre sepulcros ali, ele vivia entre sepulcros. Era um lugar que ele achava paz, talvez. Era um lugar que ele achava um pouquinho de tranquilidade. Era entre os mortos. Porque o seu espírito era um espírito morto. Mas quem pode fazer reviver, quem pode trazer vida, é Jesus. Não há outro. Essa história desse homem aqui, desse gadareno, ele andava ali coçando com tênis. Você imagina, aquele homem era cheio de ferida na sua pele. Aquele homem pegava cacos e ficava raspando. Eu até lembrei de Jó na hora que eu estava lendo esse texto aqui. Que Jó também teve ferida para o corpo todo. O inimigo colocou ferida no corpo inteiro dele ali. E ele andava ali raspando a sua pele com caco. Aquele homem deveria feder mesmo, porque ferida fede. Aquele homem deveria ter um cheiro terrível. É isso que o demônio faz com a vida das pessoas. Porque ele vem para três coisas: ele vem para roubar, matar e destruir. Esse homem, ele tinha perdido a sua dignidade. Ele não tinha convívio social. Ele não tinha convívio mais com a sua família, com a sua casa. Eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando, na época que a gente fazia o sopão na rua aqui, com o Alexandre ia lá. A maioria daquelas pessoas ali tem família. Quando você começava a conversar com elas, elas têm família. Mas por que você saiu de casa? Eu não aguentei minha família, eu briguei com a minha família, aconteceu isso, e eu vim parar na rua. E devido a isso começou a se drogar, começou com bebida, problemas mentais. E foram parar ali no meio da rua, no meio da sarjeta, no meio sujo. Eu lembro um dia que eu virei para um morador de rua daquele e falei: você sabe que essa vida não é para você, Deus não te criou para sarjeta. E ele começou a chorar na hora, que ele tocou profundamente no coração dele. Ainda que o demônio não joga a pessoa numa sarjeta de uma rua, mas ele joga na sarjeta espiritual. Esse homem tinha perdido o convívio com as pessoas, porque ninguém dava conta, ninguém aguentava ficar perto. Era uma pessoa extremamente agressiva, como eu retratei aqui, uma pessoa cheia de ferida na pele. Né? Aquele homem era uma tragédia ali, viva
anunciada diante dos olhos daquela sociedade. Mas Jesus é aquele que vai de encontro a esse homem. Jesus é aquele que nós vamos ver como que Jesus transforma a história desse homem. Primeiro personagem que eu quero dizer para você então aqui, é sobre esse quadro terrível que eu estou te pintando. É sobre essa tragédia que eu estou te pintando aqui. Porque essa tragédia, ela mostra como que o poder do nosso Deus é grande. Como que o amor do nosso Deus ele é grande. Que não há impossível para o Senhor. Não há nada que possa impedir o seu agir. Possa ser a pior pessoa que for, Deus é aquele que tem poder para transformar os corações. Ele é aquele que tem poder para desenhar uma nova história na sua vida. Ele é aquele que tem poder para fazer nascer um novo amanhecer e para te dar uma esperança viva, uma fé viva diante dele. Meus irmãos, esse homem não era ninguém diante dos olhos da sociedade. A sociedade, talvez ali daquele lugar, aquela cidade, uma cidade rica que nós vamos ver, devia ficar pensando assim, esse homem devia morrer logo. Esse homem devia desaparecer. Ele era um retrato ali da indiferença daquela cidade. Mas só que alguém olha para ele. É alguém que olha para mim e para você. Como olhou ali, Zaqueu subiu na árvore, né? Estou lembrando aqui agora. Para ver Jesus. Você sabia disso? Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu, na verdade, estava curioso. Ele queria saber quem que era Jesus. Quem que é esse aí que estão falando dele? Só o que Zaqueu não esperava é que Jesus ia parar diante dos olhos dele ali e olhar dentro dos olhos dele. Meus irmãos, imagina como que Zaqueu ficou ali e Jesus falando, Zaqueu, desce daí, eu te vejo, Zaqueu. Todos podem te chamar de ladrão, todos podem falar que você roubou, que você é um safado, mas desce dessa árvore, porque essa noite é salvação na tua casa. Eu vou jantar com você esta noite. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é aquele que jamais despreza aquele que vem diante dele. E esse homem, então, era esse homem atormentados por espírito maligno. E é interessante porque que essa história aqui é narrada aqui nesse texto aqui. Comecei a pensar, sabe? A primeira coisa que eu quero te dizer é que essa história era narrada. É para te mostrar que o reino espiritual, ele não é uma obra de ficção. Tem gente que não acredita em diabo, tem gente que não acredita em demônio. Eu não vou dizer para não ficar feio, mas tem uma igreja grande aqui perto da gente. O pastor lá pregava que não existia demônio nem nada. E um dia ficou uma pessoa endemoniada lá na igreja dele. E ele não sabia o que fazer. E ele sai correndo lá do altar e o homem quebrando tudo na igreja. Isso aconteceu, tá, gente? E eu falo, aqui não. Ele falou, não, aqui não, aqui na minha igreja não, aqui na minha igreja não acontece isso não. E o bicho rodando tudo, até que chegou um irmão lá cheio de autoridade de fé, botou a mão na cabeça daquele homem ali, expulsou aquele demônio ali no meio da igreja. Né? Aquela pessoa foi liberta ali. Meus irmãos, tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita que o diabo, ele faz, e é outra coisa, ele quer que você não acredita mesmo, não. Porque o ladrão, ele não quer que ninguém descobre ele, não. Porque à medida que você descobrir, ele tem que sair. A verdade é que quando uma pessoa fica possessa, aquele espírito ali, ele já está derrotado. Ele não quer sair, mas ele sabe que ele vai ter que sair de qualquer jeito. A verdade é que o reino das trevas, ele não é história de carochinha, ele não é história de sexta-feira 13, ele não é história do boi da cara preta, ele não é história que quando você vai no interior, ele te conta um monte de história que você fica com medo. Mas o reino das trevas, ele é real. E ele vem para roubar, matar e destruir. E que o inimigo, ele mais quer destruir os casamentos, como ele tem tentado hoje, destruir os casamentos. Eu sei se eu comentar que eu tenho 25 anos de casado, eu estou fazendo hoje 25 anos de casados. Boda de prata.
Isso no mundo aí parece loucura, não é tanto tempo de casado não, mas parece loucura diante dos olhos das pessoas. Porque elas casam, descasam, casa, descasa, casa, descasa. Só que vai indo, elas nem sabem quem que ela é. Porque o inimigo, ele quer destruir os casamentos, o inimigo, ele quer destruir a família. Diz que ele não tem família, ele quer destruir a sua. Ele não tem casa, ele quer entrar na sua casa e fazer arruaça. E se você deixar, ele entra e faz arruaça, como já fez arruaça na minha casa. A minha casa já foi uma casa destruída pelo maligno. O meu irmão, eu já contei que ele ficou doido 3 anos. Um menino de 5 anos, ele quebrava todos os vidros da porta. A minha mãe tinha que andar com ele abraçado o tempo inteiro, porque ele quebrava tudo que ele via pela frente. Ele conversava com as paredes, ele conversava com o espírito maligno. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu já vivi isso daqui. Ele vem para destruir mesmo. Por isso, não abra brecha para que o inimigo, ele haja na tua casa. Porque sem convidar, ele já tenta entrar. Convidando, então, é que ele vem mesmo. Lembro de um casal, conversando com eles, eles queriam apimentar a relação do casamento. E ver filmes, eu falei, não faça isso. E depois o casamento deles viraram uma bagunça. E depois eles me procuraram e falaram, pastor, nós não sabemos como fechar essa porta mais não. Eu falei, é só milagre agora. É só Jesus. Meus irmãos, o problema de quando nós damos legalidade para o inimigo é que ele se apossa. E depois você não sabe como sair daquilo ali. E essa cidade aqui, não só esse homem era endemoniado, mas quanto o próprio espírito maligno, ele agia na mentalidade daquela cidade ali. Aquela cidade era uma cidade pomposa, era uma cidade rica. É uma cidade ali, porco naquela época ali, os romanos comiam porcos, né? Carne de porco ali, consumia muito. Aquela cidade era uma cidade que tinha um grande frigorífico, era uma cidade que tinha uma grande produção de carne ali. Era uma cidade que tinha posses ali, que tinha riquezas ali. É por isso que eles nem olhavam para aquele homem era um homem sujo, era um homem fedorento, era um homem que não tinha nada de atraente para eles. Ele podia viver no sepulcro, ele podia estar lá. Porque a verdade é que eles não estavam nem aí para eles. Essa era a realidade. Olha, a gente acha que o maligno, ele é um espírito com um garfinho, e que se você bobear, ele vai te dar uma espetada. Que ele é aquele bichinho do rabo vermelho. Meus irmãos, sabe onde que o diabo ele age? Na mente das pessoas. O diabo, é por isso que faculdades hoje têm sido tomadas pelo inimigo. Conceitos aí, a gente vê como o comunismo ele tem entrado nas faculdades, como eles têm feito a cabeça das pessoas. As pessoas entram ali para aprender uma profissão e saem totalmente doutrinadas por aquilo ali. A televisão ali, não quero falar que a televisão em si é do diabo não, mas embora é mesmo, né? Mas a televisão, se você não tomar cuidado, ela doutrina a sua mente. Ela rapta a sua mente e ela coloca os conceitos que ela quer colocar dentro da sua mente ali. As músicas, se você olhar mesmo, as músicas falam de homossexualidade, como a Madonna vem aqui no Brasil, ela carrega essa bandeira do homossexualismo. E as músicas são totalmente doutrinárias, ensinando conceitos errados ali. Nós estamos vivendo num contexto desse, onde o diabo ele vem e ele está raptando a mente das pessoas, como raptou a mente daquela cidade de Gadara ali. A mente é o nosso maior campo de batalha. Hoje as pessoas elas vivem na base da comparação. É por isso que a depressão ela tem tomado conta da sociedade. Teve um psicólogo um dia que ficou bravo comigo, eu falei, mas é a realidade. Você pode ver que é isso que você assiste no seu consultório. Né? E as pessoas vivem de comparação, o outro tem, eu não tenho, o outro faz, eu não faço, o outro consegue, eu não consigo, por isso eu não sou ninguém. E a depressão toma conta, varre a vida das pessoas, porque o diabo está agindo aqui na mente das pessoas. É como ele agia ali em Gadara, meus irmãos. Aquela cidade só enxergava o lucro, aquela cidade só enxergava riquezas.
aquela cidade só conseguia enxergar coisas, a ponto de não ver aquele homem que estava naquele estado deplorável ali. É assim que o inimigo ele age. Ele é o pai da mentira. Ele lança mentira, ele dissemina mentira. O que ele mais deseja fazer é disseminar mentira dentro da igreja. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente canta, com o que a gente ouve, com o que a gente fala. Olha, se tem uma coisa que pode te desviar dessa palavra, é a teologia da mentira. Igual tem lançado tantas coisas hoje, a igreja prega mentiras, coisas que não tem nada a ver com a palavra. Tem igreja que é verdadeiro cassino, você entra pobre e sai rico. Você pega um pano, passa no caixa rápido e a sua dívida some. É o evangelho da facilidade, é um evangelho que não nega o ego. Eu nunca vi campanha da santificação. Eu nunca vi campanha do jejum. Você não vê. Mas é a campanha que você vai levar o sol, vai botar na sua água, aquela água é abençoada, vai te dar saúde, vai te dar riqueza, vai te dar isso, vai te dar aquilo. E as igrejas têm sido engolidas por essa mentira. E Satanás vem agindo no campo da mente, raptando as pessoas ali. Nós temos que estar muito atentos. É por isso que essa igreja preza por ser uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a palavra. Você pode até não gostar muito de mim, mas uma coisa você não pode me acusar, que eu não sou bíblico. Eu só falo de texto, só falo de Bíblia. E o demônio é esse, ele é o pai da mentira, ele dissemina a mentira. Essa é a obra, a tríplice obra dele, ele vem para roubar, matar e destruir. E se você deixar, ele vem destrói a sua casa. Destrói a sua família. O diabo, ele só tem espaço na sua vida. Aquele que você der a ele. Se você não der nenhum espaço, ele não vai ter nenhum espaço na sua vida. Por isso, não deixe que o inimigo tome lugar na sua mente, no seu coração. Não deixe que ele roube a sua adoração, que o propósito dele é esse, e ter adoração a ele. É o que ele queria, subir ao alto dos céus e lá ser adorado. Então nós podemos ver aí nesse texto aí, que não é obra de ficção, mas que ele está aí, que ele está agindo, que ele age na mente, que ele age nos corações, que ele vem para aprisionar. Olha, não adianta você estar dentro de igreja, não. Tem gente de igreja, dentro de igreja com vida extremamente miserável, casamento destruído, na dívida, na miséria, numa depressão profunda. Não estou falando que crente não passa por depressão, porque passa, não é isso que eu estou falando, não. Mas pessoa que estacionou e está lá e não sai de lá, não, e não vai sair, não, porque os conceitos da mente estão todos errados. A não ser se a verdade te libertar, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que nós precisamos renovar nossa mente com essa palavra, meus irmãos. É todos os dias, porque todos os dias nós somos bombardeados com o inferno. Todos os dias o diabo tenta lançar mentira na nossa mente. Mas se renove por essa palavra. Nós podemos ver esse terceiro personagem aí, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é aquele, como eu disse, que enfrenta essa fúria do mar. Ele enfrenta a fúria dos demônios ali naquele local. Para ir ali e libertar aquele homem. E como eu disse, Jesus, ele não é só o nosso libertador, mas como ele é aquele que vem para destruir as obras das trevas. Ele é o atormentador de demônio. Porque se você está no escuro, quando você acende uma luz, logo os seus olhos doem. Eu me lembro quando eles tiraram aqueles homens que ficaram enterrados 700 metros debaixo do chão, você lembra? Lá no Chile, lá na mina. Eles tiveram que ser içados. Meus irmãos, eles tiveram que sair com os olhos tampados, porque se saísse nessa luz normal aqui, eles ficavam cegos na hora. É isso que aqueles demônios sentiram. Quando eles viram a luz, quando eles viram a vida, ali era o próprio encontro da vida com a morte. Ele é aquele que vem para libertar os cativos. Ele é aquele que vem para dar vista aos cegos. Ele é aquele que vem para dar força aos cansados.
E a gente vê o encontro desse gadareno aqui com Jesus, como que Jesus vai transformar por completo a vida desse homem, esse homem que era violento, esse homem que ninguém podia passar por perto, esse homem que era cheio de ferida, esse homem que fedia a distância. Nós podemos ver como que Jesus vai transformar a história daquele homem ali. Isso me mostra que como Jesus, ele transforma a história da minha vida, da sua casa, da sua família, da tua parentela, desse bairro, dessa cidade. Meus irmãos, o que o texto diz aqui? Que quando os demônios entram nos porcos ali, os porcos se afogam, a cidade vem de encontro para ver o que eles achavam tragédia, que na verdade era a libertação deles ali. Mas eles acharam que era uma grande tragédia, tinha acontecido ali, porque foi uma grande perda financeira. Imagina 2.000 porcos, para quem criava, tinha gente já contabilizando o prejuízo, a cidade pensando o que ia fazer, como é que nós vamos cobrir esse prejuízo aqui, como é que vai ser agora? A cidade vive da economia dos porcos aqui, da venda disso aqui, daqui vem a nossa riqueza, daqui vem o nosso conforto, daqui vem tudo que a gente tem. E eles vão ali, quando eles chegam ali, o que acontece? Aquele que era violento, agora está sentadinho, quietinho. Imagina, você consegue imaginar essa cena? Ele estava comendo, meus irmãos. Ele estava ali, na paz, na tranquilidade. Eles estavam tão cegos ali pela riqueza, pelas coisas, que eles não conseguiam ver um milagre. Aquele homem estava quieto, tranquilo, sentado ali agora. Ele não era mais um homem violento. Pelo que o texto diz aqui, aquele homem parece que ele andava seminu, pelado, né? Porque a palavra fala que agora ele estava com roupa. Então, você estava com roupa, é porque antes ele andava todo rasgado, todo sujo. Mas parece que alguém correu ali, buscou roupa, e trouxe roupa e vestiu aquele homem estava vestido. Aquele homem talvez não estava mais ferido, porque Jesus havia curado as feridas daquele homem ali. Como ele é aquele que cura as feridas da nossa alma. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é aquele que tem poder para perdoar pecados. Ele é aquele que tem poder para tirar essa agitação, não só acalmar o mar, mas acalmar o seu interior. E aquele homem estava sentadinho, bonitinho ali, comendo agora, vestido, com roupa, tranquilo. Meus irmãos, essa é a obra do nosso Deus. Aquele homem agora, além de não ser um homem violento, o que acontece? Aquele homem vira um missionário daquela região. Não é isso que o texto diz? Ele queria seguir Jesus. Ele falou, deixa eu te seguir, agora eu quero te seguir. Você me libertou, você transformou a minha vida. Eu não quero outra a não ser o Senhor. E Jesus faz um apelo para aquele homem. Talvez no começo foi difícil, mas ele entendeu. Fala, não, é necessário que você fique aqui. Porque essa região aqui é de coração duro. Pessoal de coração duro. Mas se você vai ter a missão de ficar aqui e mostrar o seu milagre. Mostrar o que eu fiz através da sua vida. O que está testificando não é só hoje, mas o que vai testificar é pelas gerações que essa cidade vai ver. O que vai testificar é por todos que lerem essa palavra, poder testificar do meu poder e da minha cura. E é isso que acontece. Jesus falou, não, você tem que ficar. Vai para os seus agora. Começa a testemunhar. Começa a falar o que eu fiz na sua vida. Talvez você pense comigo, eu não sei pregar. Eu não sei falar. Conta o que Jesus fez na tua história. A tua história é parecida com a história do outro. Conta como Jesus te libertou. Conta como Jesus transformou a sua vida. Conta o que Ele tem feito na tua casa. Conta os milagres que Ele tem operado na tua vida. Eu tenho certeza, você tem milagres para contar. Eu tenho certeza que aquela palavra, sua vida, é um testemunho vivo, porque a palavra diz que nós somos cartas vivas de Deus.
E aquele homem agora que era um homem violento, era um homem que quebrava tudo, era um homem que destruía tudo, agora ele passa a ser um mensageiro da paz, porque a palavra vai dizer aqui, do texto que nós lemos, que ele vai toda a região de Decápolis, aquelas 10 cidades ali, anunciando o que Jesus tinha feito na sua história. Aleluia! É o que ele faz na nossa história, meus irmãos. Quando nós cremos no poder desse Deus, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje, eu sei o que Jesus fez na minha casa, eu sei como Jesus transformou a história da minha família, do meu lar, da minha vida, e o que Ele tem feito, eu sei em quem tenho crido, e é por isso que eu posso crer no amanhã, porque eu sei que Ele virá, e que um dia eu vou estar para sempre com o Senhor Jesus, louvando e exaltando o Teu santo nome. Porque o que Jesus ele fez por mim, fez por você. Muito mais do que te libertar da culpa do pecado, muito mais do que te libertar da morte, muito mais do que te libertar do inferno, muito mais do que te libertar das garras do diabo. Ele é aquele que te chamou para reinar com vida. Com ele te fez príncipes e sacerdotes diante da presença dele. Essa é a obra do Senhor. Ele não vem só para que você tenha vida. Jesus não vem só para que você tenha vida, não. Sabe para que ele vem? Para que você tenha vida e vida em abundância. Nós podemos crer nessa palavra, meus irmãos. Eu quero te animar essa noite. Não deixe as agitações tomar conta do teu coração. Não deixe o inimigo vir roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar ali, te colocando tristeza dentro de você. Às vezes acontece comigo. Às vezes eu passo por aflições, é verdade, quem vive do comércio tem dia que está ruim, você não está vendendo nada, só que tem uma despesa gigantesca. Mas eu decidi crer no poder do meu Deus. E Ele sempre tem acalmado o meu coração. A minha alma, o país atravessa uma fase muito difícil com esse governo aí, a gente sabe disso. Mas em tudo eu tenho visto a mão, o agir e o mover de Deus sobre a minha vida. É por isso que eu posso contar milagres. Porque Jesus é aquele que nos dá a vida verdadeira. É aquele que nos dá o sentido verdadeiro da vida. Você crê nisso? Começa a profetizar aí, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família agora, começa a profetizar. Eu profetizo sobre os meus parentes agora. Eu creio, Senhor, que o Senhor está libertando os meus parentes. Começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua família agora. Em nome de Jesus. Talvez você olha, o retrato não é tão bom de se ver, mas eu quero dizer que como Jesus transformou a história desse gadareno, Ele é aquele que pode transformar a história da tua casa, a história da sua família, a história do teu lar, a história do teu casamento, a história dos teus filhos. Meus irmãos, nós falamos aqui sobre 3 personagens, sobre o gadareno. Falando sobre os malignos, a sua obra, sobre os demônios, segundo personagem. Nós falamos agora sobre esse terceiro personagem que é Jesus aqui. E eu deixei o quarto por último proposital. Eu quero falar sobre os moradores daquela cidade ali. Os gadarenos. Como eu disse, aquela cidade era uma cidade rica. Automaticamente aquele povo também era um povo rico. Aquele povo era acostumado a enfrentar, a desfrutar de um certo conforto, de uma certa segurança. Aquela cidade era cercada por mar. Se quisesse invadir ali, tinha que vir pelo mar, eles vinham antes. Aquela cidade ali era uma grande província romana, provavelmente, porque se eles criavam porcos para alimentar os romanos ali, ali tinha segurança, ali tinha guardas romanos ali. Aquela cidade, entre aspas, ela estava livre ali de invasões, talvez. E aquele povo ali tinha dinheiro, aquele povo tinha uma certa segurança, aquele povo ali tinha um certo conforto, mas de repente algo abala a estrutura daquela cidade. Porque Jesus é assim mesmo, ele abala. E às vezes tem que ter o terremoto para ter bonança depois, para construir depois.
Aquilo que estava tão bom para eles, vai acontecer algo ali que aos olhos dele é uma grande tragédia. Quem que é esse homem que causou essa destruição toda agora? Porque nós vamos ter que recomeçar tudo de novo. Porque os animais que davam lucro aqui, o lucro nosso já estava contabilizado, foi parar no mar, morreu tudo, não tem como vender. Eu até perguntei para um cara que cria boi, falou, mas boi cair no buraco, tem como você matar, acabar de matar ele e vender? Ele falou, não, porque o sangue paralisa, a carne fica escura, não tem jeito mesmo, tem que jogar fora. O prejuízo ali era grande. E aquele povo ali não consegue ver Jesus como libertador, apesar deles olharem para aquele gadareno, apesar deles verem ele sentado, comendo ali agora, tranquilo ali, normal ali, aquele homem que era louco, eles não conseguem ver o milagre. Porque quem olha para as coisas não consegue ver Jesus. É por isso que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. E a palavra vai dizer: a ninguém sejais conhecida a coisas nenhuma, a não ser em Cristo Jesus, a ninguém sejais conhecido segundo a carne. Meus irmãos, a nossa fé está depositada em Deus. E aqueles gadarenos, apesar daquele milagre ali, eles não conseguiram ver. Eles rejeitam Jesus como esse mundo rejeita Jesus. E se você começar a pregar o evangelho para esse mundo aí, Jesus é mau. Porque Jesus é aquele que vem tirar o prazer deles da prostituição. Jesus é aquele que vem tirar o prazer do roubo. Jesus é aquele que vem tirar o prazer de uma vida fácil. E para eles Jesus não serve, porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem evangelho sem morte. Um dia eu estava evangelizando, uma pessoa até converteu depois do dono de um depósito de material de construção, e ele falou, o que é evangelho para você fazer? O evangelho é boas novas. Aí ele ficou alegre, eu falei, mas eu quero te contar a primeira boa nova desse evangelho. É que a primeira boa nova é que você está morto. E ele pegou e virou para mim e falou, mas isso não é boa nova não, isso é terrível o que você está me falando. Eu falei, mas eu quero te contar a segunda coisa. É porque Jesus vem para te tirar dessa morte e te dar vida. Eu comecei a falar para ele. Ele falou, meu filho está em Portugal, eu não consigo, eu estou morrendo de dor dentro do coração. Eu choro todo dia. E orei com aquele homem ali, orei por ele, ministrei paz no coração dele. E depois eu encontrei com ele e falou, olha, eu sou uma nova pessoa. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Meus irmãos, o evangelho é isso, meus irmãos. E eles rejeitaram ali porque Jesus ali, eles valorizavam coisas. Eles valorizavam o seu prazer. Eles valorizavam o que o dinheiro podia dar. Eles valorizavam a glória que eles tinham, o prestígio que eles tinham. E aquele homem agora que vem ali vestindo talvez eu não sei, uma roupa ali, né, que o judeu vestia naquela época ali, não era atraente diante deles. E quantos são aqueles que têm rejeitado Jesus? Como esses gadarenos. Lembre-se, uma vez que você morreu e ressuscitou em Cristo Jesus, você não pode mais olhar para trás. Nós não podemos mais fretar com as coisas deste mundo. Você sabe por que tem muita gente dentro de igreja decepcionando com pessoas? Não estou acusando ninguém, não. Por que tem muita gente em depressão, em angústia de alma, uma angústia terrível? É porque ele está aqui dentro, mas o seu pé está lá fora. Os seus olhos estão lá fora. Eles estão chorando a cebola do Egito. Só que o inimigo, ele não deixa de graça. Ele cobra o preço. Tem muitos que estão aqui, mas eles estão na carne e vai decepcionar mesmo. Ele vai machucar pessoas, vai ser machucado, vai ser decepcionado, vai sair falando que o pastor não presta, que a igreja não presta, que é isso e que é aquilo. Meus irmãos, nós temos que ser uma nova criatura. Como Jesus faz o convite ali, daqueles gadarenos. E ele te faz o convite também. Vem andar comigo. Vem viver comigo. Porque aquele que vem a mim, desce os seus sonhos, junto aos meus sonhos. Porque o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem. Assim também viverá todo aquele que quiser andar com Deus.
fazer a sua vontade. João está escrito mais ou menos assim, não é? Ele sopra onde quer. Se você quer andar com ele, olha, você não sabe de onde ele vem, mas seja guiado pelo vento. Seja guiado pelo Espírito que habita em você, o Espírito de Deus. Deixa esse Deus invadir o teu coração de paz. Deixa esse Deus invadir o teu coração de amor. Deixa esse Deus invadir o teu coração do reino celestial. Chega de viver uma religiosidade. Chega de ter os nossos olhos fixos nessa terra. Meus irmãos, nós não estamos aqui para ganhar essa terra, mas nós estamos aqui, como o Vladimir falou, nós estamos aqui para ganhar os céus. E esses evangelhos que têm sido pregados hoje aí é isso. Olha, você precisa ganhar a terra. Né? E ganhar a terra é ganhar dinheiro, é ser próspero, é ser isso e aquilo, mas ter uma vida totalmente falida e destruída diante de Deus. E nós podemos aprender com essa história de Gadara aqui, esse povo aqui que rejeita Jesus. Talvez eles eram religiosos, muitos judeus ali tinham seus mandamentos de como guardar o sábado. Mas o que Jesus ele vem te prometer não é uma religião, mas é uma nova vida nele. Porque ele vem para dar vida, e vida em abundância. Amém? Deus abençoe, fica essa palavra para você.